Boa noite a todos, paz do Senhor. É um prazer mais uma vez estar aqui reunido com os irmãos. Vamos orar mais uma vez, querido Deus, Pai nosso. Nós oramos ao Senhor nesta hora, pedindo ao Senhor que mais uma vez fale aos nossos corações, da tua igreja que está reunida nesse momento, um pequeno grupo aqui na congregação, uma grande parte nas suas casas, cultuando ao Senhor, adorando o teu nome. O Senhor é digno de louvor, de adoração e de glória, Senhor. Pedimos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor trabalhe os nossos corações, nos alimentando e nos ensinando a orar, conforme diz a Tua santa e poderosa palavra, em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 9 ao versículo de número 13, é uma das orações, é uma oração que o Senhor fez, respondendo ao pedido dos discípulos que pediram Ele para orar, para ensiná-los a orar. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 6, versículo de número 9 até o versículo de número 13. Essa oração, esse trecho é um dos trechos mais conhecidos da Bíblia. Diz assim: Vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa foi a oração modelo, a oração que o Senhor Jesus fez com o objetivo de ensinar os discípulos a orar. Eu vi uma frase do presbítero Paulo Bornelli. Ele disse: se você quiser conhecer o conceito que um povo tem de Deus, preste atenção em suas orações e nos seus cânticos, porque é impossível ter um conceito ou um conhecimento correto de Deus e orar e cantar de forma inadequada. Então o objetivo dessa oração, e esse é o tema da nossa mensagem esta noite, é aprendendo a orar com Jesus ou como Jesus. Observe bem que os discípulos pediram a Jesus para ensiná-los como orar e não ensiná-los uma oração. A diferença é que os discípulos estavam pedindo a Jesus para ensiná-los a orar, como orar, e não a ensiná-los uma oração, como se essa oração que nós acabamos de ler fosse com o objetivo de ficar sendo repetidas de maneira exaustiva todas as vezes que nós dobrarmos os joelhos. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que se nós queremos conhecer o conceito que alguém tem de Deus, o conceito que um povo tem do Senhor, comece a prestar atenção na maneira como este povo ora, na maneira como este povo canta, nas letras que estão sendo cantadas, e você vai descobrir qual é o conhecimento ou o conceito que esse determinado povo tem a respeito de Deus. A verdade é que nós estamos precisando muito aprender a orar com Jesus e como Jesus ensinou. Nossas orações hoje estão fugindo do padrão pré-determinado por Deus, que é a oração do Pai Nosso. Nossas orações estão repletos de pedidos para coisas temporais,
Nossas orações hoje se volta para pedidos de bens materiais, para pedido de casas, para pedido de prosperidades, e poucas vezes nós dobramos os joelhos e oramos como o Senhor deseja que nós oremos, como o Senhor Jesus nos ensinou. As pessoas geralmente elas memorizam essa oração, como nós temos esse costume, memorizamos essa oração do Pai Nosso, e nós recitamos ela constantemente, mas esse não é o objetivo principal quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Ele não estava ensinando uma oração para você usar essa mesma oração constantemente o tempo todo, muito pelo contrário, ele estava te dando um modelo pelo qual essa oração modelo deveria ser um norte principal todas as vezes que você for orar ao nosso Deus. Prova disso que não era para ser repetida é que se você não vê nenhum dos apóstolos repetindo essa oração na Bíblia, você não vai ver Paulo, que foi o escritor do Novo Testamento que mais escreveu livros. Em momento nenhum você vai ver nas cartas do apóstolo Paulo ensinando sobre a repetição dessa oração do Pai Nosso. Você também não vai ver Pedro ensinando sobre repetir esse Pai Nosso, você não vai ver apóstolo João, e nenhum dos escritores do Novo Testamento ensina que a oração do Pai Nosso deve ser repetida constantemente nas nossas orações. Por quê? Porque o objetivo não é a repetição, o objetivo é que as nossas orações seguissem esse padrão, esse modelo que Deus determinou através de Jesus Cristo nas Sagradas Escrituras. Antes de Jesus ensinar os discípulos como orar, ele ensina como não orar. Ele faz 2 alertas importantes no capítulo 6 de Mateus, no início do capítulo. Ele ensina a gente a como não orar. Ou seja, antes dele falar a forma certa ou o caminho certo que devemos trilhar em oração, ele ensina para a gente o caminho que nós não devemos trilhar em oração. Primeira crítica que o Senhor faz, ele usa a hipocrisia dos religiosos. Ele diz: quando vocês orarem, não sejais como os hipócritas que amam orar em pé nas sinagogas ou nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens, honrados pelos homens. Mas quando você for orar, entra para o seu quarto, fecha a porta e ora ao seu Deus que está em oculto, ao seu Pai, e o seu Deus, o seu Pai que está em secreto, ele te recompensará. A primeira coisa que o Senhor está nos ensinando é não fazer da oração um espetáculo público. Nós não podemos orar com o objetivo de impressionar as pessoas. Os hipócritas, os fariseus, por exemplo, eles amavam orar em pé nas sinagogas, nas praças, e o objetivo deles não era orar em público simplesmente, mas eles estavam com o objetivo exclusivo de ser visto pelos homens e de ser aplaudido pelos homens. A oração não tem o objetivo de arrancar aplausos dos homens. A oração não é para ser usada com o objetivo de você impressionar as pessoas à sua volta. Jesus nos alertou disso. Quando você for orar, não use máscaras, não seja hipócrita. O que nós mais vemos hoje em dia são pessoas tentando impressionar Deus com a sua oratória e com sua capacidade, com a sua dicção. Já viu os evangelistas modernos orando: Senhor, se eu tiver crédito contigo, faça isso e faça aquilo. Isso é nada mais, nada menos do que usar da hipocrisia para impressionar. Porque quando eu digo se eu tenho crédito contigo, eu estou querendo impressionar o meu irmão que está me ouvindo, a fim de arrancar dele aplausos. O segundo grupo que o Senhor Jesus condena é os pagãos. Ele diz: quando você for orar, não sejais como os gentios ou como os pagãos, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Ou seja, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, como fazem os gentios, que pensam que pela repetição ou pela quantidade de oração que ele faz,
Deus vai cansar de ouvi-lo e agora Deus vai responder a oração pela insistência dele. Ele diz: não faça isso, não é esse o caminho, não é o caminho da repetição, porque Deus já sabe o que você precisa antes mesmo de vocês pedirem a Deus. Então, se você fazer do Pai Nosso uma repetição constante, essa oração pode ser uma oração de um pagão, por exemplo, porque a oração de um pagão, ela é cheia de vãs repetições, são repetições sem raciocínio, sem inteligência, sem estar realmente pensando naquilo que ele está pedindo para Deus. Aí Jesus, no verso de número 9, ele ensina essa oração maravilhosa, esse modelo, na verdade, de oração maravilhoso, que deve ser o modelo que devemos trilhar quando formos orar. A primeira coisa que ele nos ensina é quando você for orar, orem dessa forma: Pai nosso que estás no céu. Primeira coisa que o Senhor está nos ensinando nesse momento, nessa oração, é que nós estamos orando ao Pai Nosso, ao nosso Deus como Pai que está no céu. Pai Nosso, essa palavra Pai Nosso, quando o Senhor Jesus nos ensinou a orar, chamando Deus de Pai, na verdade Cristo nos deu um grande privilégio. Que privilégio é esse? O privilégio de podermos chamar Deus de Pai. Somente Cristo pode fazer isso por nós. A Bíblia diz que todos a quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quando nós orarmos, ou quando orarmos ao Senhor, a primeira coisa que temos que ter em mente é que nós estamos orando ao Pai eterno, ao nosso amado Pai que está no céu. Isso deveria encher o nosso coração de fervor, de reverência e de confiança no Senhor. Quando nós oramos, nós não estamos orando para um Deus pagão, ou para um Deus que é de difícil acesso. Jesus está nos ensinando que a nossa oração é a oração de um filho pedindo alguma coisa para o seu pai. É um relacionamento do filho com o pai. É por isso que nós não podemos decretar nada em oração, porque um filho, ele não decreta as coisas para o pai. Quando nós oramos como um filho, um filho não chega para o pai e fala: pai, eu te ordeno que você faça isso, eu determino que o Senhor haja dessa forma, ou eu exijo que o Senhor faça isso. Isso não é oração do Pai Nosso, não é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou como a oração modelo. Um filho, ele chega diante do pai com respeito, ele chega diante do pai com reverência, ele chega diante do pai com confiança. E nós, quando orarmos, a nossa oração não é um conjunto de decretos em lei, normas que nós desejamos de Deus. O nosso objetivo principal na oração não é moldar Deus ou mover as mãos de Deus. Alguém disse que a oração move as mãos de Deus. Na verdade, o que move a mão de Deus é a misericórdia dele. A nossa oração não tem o objetivo de mudar Deus, porque Deus é imutável. Mas a oração que nós fazemos é de um filho que está clamando ao Pai, para que o Pai atenda a sua oração com humildade. Então, chamar Deus de Pai deveria encher o nosso coração de alegria, deveria encher o nosso coração de fervor, de entusiasmo, de um desejo ardente. Chamar Deus de Pai deveria encher o nosso coração de reverência, de respeito, de honra, de acato à sua autoridade. Chamar Deus de Pai deveria encher o nosso coração de confiança, porque nós cremos que nós estamos falando com o nosso Pai. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender, que Jesus nos ensinou, é que Ele nos deu uma grande honra. E qual honra que Ele nos deu? Chamar Deus de Pai. E nós só podemos chamar Deus de Pai se tivermos Cristo como nosso maravilhoso Salvador e Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Cristo é nosso maravilhoso Salvador. Agora Ele diz: Pai nosso que estás nos céus. Céu, é claro que Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas
Quando a Bíblia fala de céu, ela está falando no lugar onde a glória e a majestade de Deus são manifestadas de maneira intensa. É o lugar onde Deus habita de forma mais intensa. Isso é chamado de céu. É o lugar onde Deus está e a sua majestade se manifesta. Então, neste lugar, o nosso Pai, o nosso Deus como Pai, é que Ele está neste lugar. Então, o primeiro objetivo da oração do Pai Nosso, o primeiro objetivo que a oração do Pai Nosso quer nos ensinar, e o primeiro pedido que nós devemos fazer a Deus todas as vezes que nós dobrarmos o joelho em oração é esse: santificado seja o teu nome. Já parou para pensar nisso? Que você entra diante de Deus e o primeiro pedido que você faz não é pelo seu filho, não é pela sua casa, não é pelos seus bens, não é para adquirir um emprego novo. O primeiro objetivo da nossa oração, o primeiro pedido da nossa oração deve ser voltado para o nome de Deus. Nós oramos dizendo: Deus, santificado seja o seu nome. Essa palavra santificado significa separado para o uso santo, é separado para uso sagrado. Então a nossa oração deve ser que a fama do nome de Deus cresça e que o nome de Deus seja honrado, glorificado e adorado através das nossas orações. Então, quando nós oramos ao Senhor, o Senhor Jesus está nos ensinando: quando você for orar, ore assim. O primeiro pedido da nossa oração deve ser para que o nome de Deus seja, para que a fama do nome de Deus se espalhe sobre a terra, para que este nome que é digno de adoração, para que o nome de Deus que é digno de reverência, para que o nome de Deus que é digno de temor e de respeito seja conhecido em todos os lugares, seja separado para o uso santo. Nós oramos dizendo: Deus, que o seu nome seja reverenciado em toda a terra, que a fama dos seus feitos gloriosos se espalhem por toda a terra e anunciem em todos os cantos do mundo que o seu nome é um nome glorioso, que o seu nome é um nome digno de respeito, que o seu nome é um nome digno de adoração. Nós oramos, meus irmãos, para que o nome de Deus seja glorificado. Nós oramos para que Ele receba a honra que é devida ao seu nome. Nós oramos para que o seu nome não seja usado em coisas profanas, levianas, impuras. Nós oramos pedindo ao Senhor que o nome dele seja usado em coisas santas, em coisas puras, e que o nome dele seja adorado por todos aqueles que dobram os joelhos. Querido, esse é o primeiro ponto da nossa oração. Nós não oramos falando para que o meu nome seja conhecido, muito pelo contrário, que o nome do pastor Jonas seja esquecido, porque o objetivo da oração é dizer que o teu nome, Senhor, seja reconhecido em toda a terra, e toda a terra se prostre em adoração à divindade santa e maravilhosa que é o nome e a pessoa de Deus, o nosso Pai. Esse é o primeiro objetivo da oração: que Deus receba a glória por seus feitos gloriosos, que todos saibam que Deus é quem governa todas as coisas. Aleluia. Nossas orações é para que o nome de Deus santo seja reconhecido, reverenciado e adorado. Santificado seja o teu nome, ou seja, que o seu nome seja separado para as coisas santas. Significa que damos a Deus o lugar supremo acima de todas as coisas. Esse é o foco da sua oração. Porque o Senhor está nos ensinando isso. Quando você for orar, o primeiro ponto da sua oração deve ser para que o nome de Deus seja reconhecido. Você tem orado para que o nome de Deus seja reconhecido? Você tem orado nas suas orações dizendo: Deus, eu não estou aqui para promover o meu ministério, eu não estou aqui para promover a Igreja Batista Família em Cristo, eu não estou aqui para promover a minha habilidade musical, eu não estou aqui para promover a minha habilidade na oratória. Eu estou orando, Senhor, para que simplesmente o nome do Senhor seja santificado, para que simplesmente o nome do Senhor seja glorificado e respeitado, para que as nações
nações reconheçam que o nome do Senhor é digno de adoração. Queridos, orem para que o nome de Deus seja glorificado. As pessoas estão usando o nome de Deus de maneira tão em vão, e um dos mandamentos, os 10 mandamentos é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós usamos o nome de Deus para cada besteira do nosso dia. Nós temos coragem de pegar o nome de Deus e colocar numa piadinha sem graça e banalizar o nome de Deus. E se você não está aprendendo a orar como Jesus, se nós usamos o nome de Deus para contar piadas imorais, você está banalizando o nome de Deus. Mas um cristão, quando dobra o joelho, a oração dele é: Deus, seja santificado o teu nome, seja reverenciado o teu nome, porque o teu nome não é para ser usado em coisas impuras, o teu nome é para ser usado em coisas santas, e que a fama do seu nome cresça cada dia mais, até que alcance os confins da terra. Esse é o primeiro objetivo da nossa oração. Quer aprender a orar com Jesus? Então você vai aprender a orar menos para você e orar mais para que o nome do Senhor cresça, mais para que o nome do Senhor seja glorificado. Santificado seja o teu nome. Significa que nós estamos dando a Deus, colocando o nome de Deus no lugar mais alto, no lugar mais supremo, acima de todas as coisas. Você tem adorado esse nome glorioso? Palavras de louvor e gratidão têm saído dos seus lábios quando você dobra os joelhos? Você, quando ora no seu quarto, você tem usado palavras que exaltam a beleza de Cristo Jesus, que exaltam o Cordeiro de Deus? Você tem enchido o seu coração de gratidão, dizendo: Deus, esse nome que me salvou é um nome que a terra deve conhecer, porque não há nome melhor do que esse, porque a Bíblia diz que Deus deu um nome para Cristo acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão em cima no céu, embaixo na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então nós oramos para que este nome maravilhoso de Deus alcance os corações e alcance os mais recônditos da nossa alma e nos dê sentido para a nossa vida. Esse é o primeiro objetivo da nossa oração. Santificado seja o teu nome, que o teu nome seja reconhecido em todos os lugares, que o teu nome, que a fama do seu nome revele quem tu és, um Deus cheio de graça e um Deus cheio de misericórdia. O segundo pedido que o Senhor nos ensina a orar, a fazer em oração: primeiro, nós oramos para que o nome de Deus seja santificado. Esse é o primeiro ponto da nossa oração. Todo cristão, quando dobra o joelho a Deus, ele deve iniciar com oração. Ele deve iniciar orando para que o nome de Deus seja reverenciado. Sabe como é que nós estamos orando hoje? Nós oramos com o celular do lado. Nós estamos orando olhando o WhatsApp. Nós estamos orando olhando as redes sociais. Nós estamos orando com a televisão ligada do lado. E nós não estamos santificando o nome de Deus. Nós estamos nem importando para as palavras que estão saindo dos nossos lábios. Mas a primeira coisa é reverência e temor ao nome do nosso Pai eterno, que é digno de louvor e de total reverência e santo temor. O segundo objetivo da oração é: venha o teu reino. Se o primeiro objetivo é fazer com que a fama do nome de Deus se propague e mostre toda a sua glória, o segundo objetivo é que o reino de Deus venha. O reino de Deus é o meio pelo qual o seu nome é manifestado e promovido na terra. Quando eu oro dizendo: Deus, que seu nome seja santificado, agora eu oro um segundo pedido que o Senhor está nos ensinando na oração do Pai Nosso: Senhor, que o reino do Senhor venha, ou seja, que através da manifestação do seu reino, o seu nome seja conhecido. Nós oramos pelo reino, para que através desse reino, o nome de Deus seja conhecido e promovido em toda a terra. Deus é honrado, meus irmãos, quando nos submetemos ao seu governo. Quando eu falo de venha o reino, eu estou falando venha o governo de Deus, venha
o reino de Deus, venha o governo de Deus sobre a nossa vida. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando eu falo de reino, eu estou falando do governo universal de Deus. Eu estou falando do domínio absoluto que Deus tem sobre todas as coisas e todas as criaturas. Então o reino de Deus é o governo de Deus. O reino de Deus se manifesta a grandeza do nome de Deus, a sua grande e maravilhosa misericórdia. Oramos para que o reino de Deus se manifeste de maneira plena. Então nós oramos: Senhor, eu não quero só que o nome do Senhor seja famoso e conhecido pelos seus atributos eternos e gloriosos. Nós oramos para que o reino do Senhor seja implantado na terra, que o governo do Senhor venha sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Senhor, nós oramos reconhecendo que o Senhor está sentado num trono e o Senhor governa todas as coisas pela palavra do seu poder, e que o domínio do Senhor, sobre todas as coisas, deve ser reconhecido por todos nós, queridos. Nós precisamos orar para que o reino do Senhor se manifeste. Você tem orado para o reino de Deus? Ou as suas orações só lembram de coisas materiais? Quando nós oramos para o reino, para que o reino venha, nós estamos reconhecendo que nós desejamos o reino de Deus. E a Bíblia diz que esse reino, em breve, ele vai ser manifestado de maneira plena nessa terra. E a Bíblia diz que haverá novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. O que significa isso? É a plenitude do reino de Deus instalada definitivamente. Aí a Bíblia diz que o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. Então oremos, fazemos dessa o padrão mais importante da nossa oração. Nós oramos para que Deus seja santificado, mas oramos para que o Deus poderoso traga diariamente o seu reino sobre nós e sobre as nossas vidas. Venha o teu reino, venha o teu reino, que o teu reino venha sobre nós. Terceiro pedido que o Senhor nos ensinou a fazer em oração, e essa às vezes nós esquecemos: seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Um pedido para que a vontade soberana de Deus prevaleça sobre as minhas vontades terrenas e limitadas. Quando você ora a Deus, você ora para que a vontade dele prevaleça sobre a sua vontade. Você tem feito isso? A sua lista de pedidos para Deus, ela termina com essa frase: Senhor, eu te pedi muitas coisas que eu acho necessária e que eu entendo que eu preciso, mas todavia seja feita a sua vontade. Um cristão, quando ora, ele renuncia à vontade de Satanás e renuncia à sua vontade com as suas inclinações corruptas. Ele renuncia aos seus desejos corrompidos e se submete à vontade de Deus. É um reconhecimento que nossas vontades, nossas orações, às vezes são os nossos pedidos, melhor dizendo, às vezes são cheios de falhas, são cheios de pedidos egoístas, mas nós terminamos dizendo: Deus, eu não sei orar como convém, mas todavia seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. E que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Está vendo o passo da oração que o Senhor nos ensinou? Primeiro, oramos para que o nome de Deus seja santificado. Segundo, oramos para que o reino dele venha. Terceiro, nós oramos não para que a nossa vontade se cumpra, nós oramos para que a vontade de Deus, perfeita,
maravilhosa e agradável se cumpra nas nossas vidas, na terra, nesse âmbito terreno, da mesma maneira como ela é cumprida no céu de maneira plena. A nossa oração, queridos, ela não inclui um monte de ordens para Deus. A nossa oração não é um monte de determinação para Deus. Você não ora falando para Deus, Deus faça dessa maneira, Deus age assim e age dessa maneira, porque nós não estamos nessa condição. Nós somos filhos que está submisso à vontade de um Pai celestial, e nós estamos reconhecendo que a vontade do Pai é superior à minha vontade. Então eu oro pedindo as coisas para Deus, mas eu sempre termino dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Ou seja, quando a vontade de Deus é feita, queridos, às vezes ela vai contrariar o nosso querer, a nossa vontade. Você vai pedir alguma coisa, às vezes não vai ter. Às vezes você vai orar por uma cura e a cura não vai chegar de imediato, ou às vezes não vai chegar nunca. Às vezes você vai orar para Deus abrir porta num lugar, Ele abre em outra. Mas o importante é que Deus sabe o que está fazendo e a vontade dEle deve ser seguida. Então ore fervorosamente dizendo: Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma cura, eu preciso da libertação, eu preciso disso e daquilo outro. Mas contudo, Senhor, eu preciso que a Tua vontade se cumpra na minha vida, porque a Tua vontade é que o nome de Deus seja glorificado. Então, mesmo quando os meus pedidos não forem atendidos, nós clamamos a Deus e dizemos: Deus, que a vontade do Senhor prevaleça e que o nome do Senhor seja expandido e divulgado, porque Tu és um Deus digno de louvor e de adoração, digno de glória. Seja feita a Tua vontade, que a Tua vontade prevaleça. Você tem falado isso em oração? Ou você é uma daquelas pessoas que tem aprendido a orar com os evangelistas modernos, dizendo: Deus, eu decreto, Deus, eu determino, Deus, eu profetizo. Queridos, decretar, só Deus pode fazer isso. O que nós temos que fazer é pedir humildemente a Deus, reconhecendo que a vontade dEle vai prevalecer sobre a nossa vontade, e glória a Deus por isso, porque o objetivo de Deus é nos preparar para a eternidade. Talvez nós estamos preocupados demais com aonde nós vamos morar daqui a 20 anos, ou que tipo de graduação nós vamos ter daqui a 10 anos, mas o propósito principal de Deus para nós, os cristãos, para aqueles que creem em Jesus, é preparar-nos para a eternidade. E para que Ele nos prepare para a eternidade, Ele vai fazer com que a vontade dEle prevaleça sobre a nossa. E glória a Deus por isso. Você já orou agradecendo a Deus pelas orações que não foram ouvidas, que foram muito, que não foram respondidas, na verdade? Porque ouvir, claro que Deus ouve, mas às vezes você fez muitos pedidos que nunca foram atendidos. Mas nós devemos orar: Deus, eu te agradeço, até quando o Senhor me diz não. Até quando o Senhor fala para mim: isso não é para você, eu não vou te dar. Nós devemos dizer: Deus, eu te louvo, Senhor, porque apesar de eu não entender muitas coisas, eu sei que a Tua vontade deve prevalecer, porque quem é Deus é o Senhor, e eu sou apenas o Teu servo, submisso à Tua vontade gloriosa e soberana. Então glorifica a Deus, meu filho. Essa oração que Jesus está nos ensinando, ore para que a vontade de Deus prevaleça. Amém, queridos? Olha o que diz o texto aqui, ele continua. O quarto pedido que ele faz, é só agora que ele faz isso, interessante. Depois de ele orar pelo nome, pelo reino, e para que a vontade de Deus prevaleça, agora ele faz um pedido: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que o Senhor está nos ensinando sobre isso? A oração pelo suprimento de nossas necessidades temporais, elas devem fazer parte das nossas orações. Nós oramos pedindo a Deus coisas temporais. Pão aqui é um termo genérico que significa necessidades e conveniências dessa vida, como alimento, vestes
e habitação. Então, quando eu falo de pão, é num sentido figurado, são de que as minhas necessidades básicas, principais, de alimento, de veste, de habitação, sejam supridas. Dá-nos o pão, ou seja, se for, dá-nos o que é necessário, Senhor, para que vivamos e glorificamos ao Senhor. Dá-nos o pão necessário. Se não for, se nós não aprendermos a orar assim, nós estamos correndo um grande risco de fazer orações precipitadas. E a oração, Jesus está nos ensinando: ore, pedindo a Deus que o pão nosso, engraçado, não é o pão meu, é o pão nosso, é o pão que nós, pertence não a mim exclusivamente, mas a nós e aos nossos irmãos. Que o teu nome seja glorificado, Senhor, por suprir todas as nossas necessidades. Um cristão ora dizendo: Deus, supra as nossas necessidades, dá-nos o pão de cada dia, o alimento, as vestes, a alimentação, porque isso também glorifica o teu nome, porque isso também faz com que a fama do seu nome se espalhe por toda a terra. Nós oramos pedindo coisas temporais a Deus, e Deus conhece as nossas necessidades, mas nós fazemos isso sempre com o objetivo final: a glorificação do nome do nosso Deus. O quinto pedido que o Senhor nos ensina a fazer em oração é: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O que nós aprendemos com isso? Os nossos pecados são vistos aqui como dívidas. Olha que interessante. Jesus está dizendo assim: perdoe, ele não diz perdoa os nossos pecados, algumas traduções diz pecado, mas a tradução que eu li aqui diz perdoe as nossas dívidas. Ou seja, o pecado aqui é visto como dívida, ou seja, como uma obrigação não cumprida, ou como fracasso em prestar a Deus a obediência que é legitimamente devido a Ele. Então, quando Deus está orando, Deus, eu tenho uma dívida impagável, ou seja, eu tenho uma multidão de pecados que eu estou em dívida contra o Senhor, e eu não tenho condições de cumprir com essa obrigação, eu não tenho condições de cumprir com esse objetivo. Então, Senhor, perdoa as nossas dívidas, perdoe os nossos fracassos em te obedecer, perdoe as nossas falhas em ser fiel ao Senhor, perdoe as nossas iniquidades, as nossas dívidas, as nossas culpas por desobediência, as nossas falhas em cumprir os teus mandamentos. Queridos, nossa oração não é só baseada em barriga cheia. Nós não estamos orando apenas por comida, nós estamos orando e pedindo a Deus que os nossos pecados sejam perdoados. Porque se nós estivermos de barriga cheia e sem perdão, nós apenas estamos sendo preparados para a eternidade e condenação eterna. E o Senhor está nos ensinando: quando vocês forem orar, orem dessa forma, peçam perdão a Deus, porque a dívida que nós temos é uma dívida impagável. Sem perdão estaríamos condenados ao inferno. Sem perdão, nós estaríamos fracassados na obediência a Deus. E nossa oração é um reconhecimento que nós temos fracassado, que nós temos errado, que nós temos tropeçado. E nós oramos não expondo um currículo bonito, dizendo: olha aqui o meu currículo bonito que eu tenho para te apresentar, eu sou um cara importante. Não, nós não oramos assim. Nós oramos: Deus, perdoa as minhas dívidas, porque eu estou em dívida com o Criador. Eu devo obediência, eu devo temor a esse Deus, eu devo reverência a esse Deus, eu devo honrar esse nome glorioso. E eu estou em dívida com essa honra que eu devo ao Senhor, mas eu não posso pagá-lo. Então eu suplico: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você tem orado por perdão? Você tem pedido a Deus para perdoar a sua rebelião contra Ele, a sua insubordinação, a sua insatisfação, a sua reclamação? Já observou que nós reclamamos muito? Nós nunca estamos satisfeitos com tudo que Deus tem nos dado.
Deus tem nos dado paz, tem nos dado saúde, tem nos dado uma casa, tem nos dado um emprego, tem nos dado filhos, uma família linda e abençoada, mas nós estamos murmurando pelos cantos, dizendo: esse guarda-roupa não está bom, essa cozinha está horrível, esse piso tem que ser trocado, esse carro não presta, essa moto está ruim, esse emprego não paga nada. Nós estamos em dívidas e nós devemos orar: Deus, perdoa as nossas murmurações, as nossas reclamações constantes, porque nada está bom. Mas um cristão, quando ora, ele não está oferecendo a Deus uma coisa linda, como se fosse uma pessoa perfeita diante de um Deus perfeito. Ele está reconhecendo a sua fragilidade, o seu estado de constante quedas e fracassos em obediência, mas ele suplica a Deus, dizendo: Deus, eu preciso ser perdoado, porque eu tenho falhado e tenho estado em dívida com o Senhor. Olha para você ver a oração. E a última que Jesus fala é: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A palavra tentar na Bíblia, ela possui duplo significado na Bíblia. Ela pode ser usada tentar, essa palavra pode ser usada como testar ou pôr à prova. Por exemplo, quando Deus tentou Abraão, o significado desse tentar aí é pôr à prova, é testar, é provar. Então esse é o primeiro objetivo. O segundo significado da palavra tentar, que ela tem um duplo significado, é incitar a fazer o mal. E isso Deus não faz. Deus não tenta a ninguém no sentido de incitar ou de incentivar aquela pessoa a praticar o mal. Deus tenta no sentido de pôr à prova. Deus tenta no sentido de testar, de fazer um teste. Esse teste Deus faz, mas o teste no sentido de incitar a fazer o mal, isso é atitude do inimigo, e é atitude que nós alimentamos no nosso coração corrompido, porque por causa dos nossos desejos terrenos terríveis, que às vezes nos incita a fazer o mal. Então a oração final de Jesus, ele está dizendo: quando você for orar, ore a Deus, para que Deus não te deixe ser incitado pelo mal, não te deixe ser tentado a praticar coisas erradas. Você tem feito isso quando sai de casa? Você, marido casado, você ora assim, dizendo: Deus, não me deixe ser tentado pelo mal, porque o inimigo está te incitando ao adultério, está te incitando à prostituição. A oração de um cristão, ela envolve isso, porque quando eu sou tentado pelo mal e cedo a essa tentação, eu estou pecando em estado de rebelião contra Deus. E nossa oração deve ser voltada para isso, não somente que os nossos pecados sejam perdoados, mas que as janelas e as portas que me levam a pecar sejam fechadas, e que a minha vida seja santificada ao Senhor. Ore assim também, aprendendo com Jesus: Senhor, não nos deixe ser tentado pelo mal, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você tem orado para Deus te livrar de todo tipo de maldade? Maldade que nós podemos receber de alguém, mas também que o Senhor nos livre da maldade que podemos praticar contra uma outra pessoa. Porque nós às vezes oramos só pela maldade que nós podemos receber de alguém, de um homem maligno, mas o nosso coração é tão perverso que às vezes nós somos capazes de praticar maldade também. Quando você mente para alguém, você está sendo mal. Quando você engana alguém de alguma forma, você está praticando a maldade. Quando você cobiça uma mulher na rua, você está praticando a maldade. Quando você deseja as coisas impuras, é prática da maldade. Quando nós alimentamos os nossos ouvidos com músicas profanas, imorais e insensuais. Já ouviu que tem músicas que o tempo todo incentivando a pessoa à prostituição, a cachaçada, a bebedeira, a pornografia, a sexo deliberado, a uma vida de libertinagem? Isso também é praticar maldade. Senhor, não nos deixe ser tentado, não nos deixe cair nas tentações, nas incitações a pecar,
Mas não somente isso, Senhor, mas também nos livra do mal que recebemos e do mal que praticamos. Está vendo a oração do Pai Nosso? Essa é a oração de Jesus para nós. Essa é a oração que o Senhor está, esse é o padrão que Ele está nos ensinando. Ele está nos ensinando, quando você for orar, orem dessa maneira: santificado seja o teu nome. Que o teu nome, Senhor, seja santo e conhecido em toda a terra, e que o seu nome seja glorificado e honrado por todos. Quando você for orar, ore: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, venha o governo, venha a vontade soberana do Senhor, seja feita a vontade, o pão nosso, as necessidades de cada dia sejam supridas, porque assim o seu nome também será glorificado. E perdoe as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós também temos que perdoar aos nossos devedores. E não nos lances fora da tua presença, e não retires de nós. Oramos a Deus como salmista no Salmo 51: não retires de nós o teu Espírito. Então que você possa meditar nessa oração essa noite. A oração do Pai Nosso, ela não foi ensinada com o objetivo de você ficar repetindo essas mesmas orações constantemente, mas essa oração deve ser o padrão que deve dirigir as suas orações todas as vezes que você dobrar o joelho. Quando você dobrar o joelho, adore ao Senhor, seja grato a Deus, ore para que o governo e o reino de Deus se manifeste na sua família, na sua casa. Ore agradecendo a Deus pela vontade soberana dEle. Vamos orar então, agradecendo a Deus por este culto. Amado Pai e eterno Salvador, queremos te agradecer neste momento, Senhor, de ensino da tua palavra, pedindo ao Senhor que através das nossas vidas, ó Deus, através deste aprendizado, o teu nome possa ser ainda mais reverenciado e adorado nas nossas famílias, na nossa vida, Senhor. Senhor, santifica o teu nome neste lugar, seja adorado neste lugar, nas nossas vidas e nas nossas famílias. Senhor, que a fama do teu nome cresça, Senhor, por meio do evangelho anunciado a todas as criaturas. Senhor, que as pessoas que olharem para nós, para as nossas famílias, para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, reconheçam que por trás de tudo isso há um Deus glorioso, um nome digno de adoração, de louvor e de glória. Senhor, oramos nessa noite para que o teu reino venha, Senhor, para que o reino do Senhor cresça através dessa palavra, Senhor, que o reino do Senhor avance, que o reino das trevas seja disseminado, que o reino de Satanás seja aniquilado e que o reino de Cristo Jesus seja implantado cada dia mais. Senhor, ansiamos por esse dia em que o reino, a plenitude do reino de Deus será estabelecida definitivamente nesse novo céu e nessa nova terra. Oramos também, ó Deus, te agradecendo porque a tua vontade prevalece sobre as nossas vontades, porque pedimos e não sabemos pedir, pedimos e não recebemos porque pedimos mal, mas nós queremos te louvar, Senhor, nesta noite, porque a tua vontade prevalece sobre a nossa. Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor, que nessa crise que estamos enfrentando, que possamos glorificar o teu nome, que os homens possam ver uma oportunidade de se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus diante dessa pandemia. Mas Senhor, que a tua vontade prevaleça sobre todas as coisas e o seu nome seja adorado em todo o tempo. Senhor, supra as nossas necessidades. Eu sei que tem família nos ouvindo que estão precisando de socorro. Senhor, nos dê da tua provisão, Senhor, a provisão que nós precisamos nessa vida, Senhor, de alimentação, de veste, de moradia. Senhor, envia socorro, envia, Senhor, o alimento para que essas famílias sejam alcançadas. Seja glorificado, Senhor.
Seja adorado nessas atitudes. Eu sei que quando nós nos alimentamos, ó Deus, o seu nome é glorificado. É por isso que nós sempre oramos agradecendo ao Senhor pelo alimento, porque nós reconhecemos que vem de ti. Oramos também, ó Deus, em todos os momentos, pedindo ao Senhor, perdoe os nossos pecados que temos cometido por meio do olhar, pecados que temos cometido por meio dos pensamentos, pecados que temos cometidos por meio das atitudes, da omissão. Somos falhos, somos pecadores e carentes do teu perdão. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas. Assim, Senhor, nos ensina também a perdoar aqueles que tem nos ofendido. E por último, Senhor, oramos pedindo ao Senhor e clamando ao Senhor que o Senhor não nos deixe continuar no erro e no pecado, não nos deixe cair em tentações, não nos deixe ser induzidos ao mal, Senhor. Senhor, quebra, Senhor, essas tentações que têm cercado as nossas famílias, as nossas casas. Senhor, os nossos corações que têm uma natureza corrompida, muitas vezes é seduzido pelo mal. O Senhor não tenta ninguém, não pode ser tentado pelo mal, mas nós somos seduzidos pelo nosso coração corrompido. Não nos deixe cair em tentações, não nos deixe, Senhor, ceder aos ataques do nosso coração e desse inimigo feroz que luta contra a tua igreja, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Quarta-feira estaremos aqui novamente nesse estudo do livro de Lucas. Eu te convido a acompanhar em nome de Jesus. Boa noite e até mais.